Vamos falar agora sobre como é feito para que o elétron que está em torno do átomo, digamos assim, ele seja desprendido e uma vez desprendido, ele se junte a outros para que ocorra a formação da carga elétrica. Nós vamos usar, no caso, nós vamos primeiramente nos ater o maior tipo de carga que a gente tem nos dias de hoje, o maior tipo de uso que a gente tem hoje de energia nas nossas casas, que são da rede elétrica que nós temos, por exemplo, nas tomadas, que nós temos nas ruas, nos fios que passam pelas nossas casas, que é o tipo de origem que é de uma usina chamada de usina hidroelétrica. Hidro, água, né? Elétrica, ou seja, força da água para gerar energia elétrica. Então, nós temos aqui o uso de duas forças, a força centrífuga e a força centrípeta, também que já foi abordado no ensino médio em algumas disciplinas, nas disciplinas de física, que são a força centrífuga e a centrípeta. Vamos colocar que aqui eu tenho um núcleo. Então, se eu começar a pegar algo que está aqui e começar a fazer um giro com muita força, o que está aqui no centro, ele vai começar a ser jogado, empurrado, o que a gente chama de periferia, que são esses círculos aqui. Então, o que está aqui no centro, ele vai começar a ser empurrado, jogado para o canto. É como se, por exemplo, eu pegasse algo como um fio, como por exemplo, ele se encontra no centro. Lembra da primeira lei de Newton? Que se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso, a menos que alguém aplique uma força sobre ele. Então, se ele está aqui no centro, paradinho, e eu não aplico força nenhuma com ele, ele vai continuar aqui. Mas, se por exemplo, eu começo a fazer esse movimento que é chamada força centrífuga, ou seja, a força centrífuga, ela pega aquilo que está no meio e joga ele para o canto por uma força de giro. Então, eu começar a fazer esse movimento aqui, ou seja, aquilo que está no meio, e quando eu estiver girando, aquilo que está no meio, ele vai para a extremidade, ou periferias, né, digamos assim. Então, esse giro faz com que o elétron que estava em um átomo, ele já estava, digamos aqui no meio girando. Ele estava em torno do átomo em movimento, girando. Só que eu apliquei um movimento muito maior, uma força muito maior. O que aconteceu? Ele se desprendeu de onde ele estava e foi lançado para um lugar mais longe, porque a força centrífuga fez com que ele, do meio, fosse jogado para um lugar mais distante, né, digamos assim, ou para a extremidade ou para a periferia. Então, isso é o que acontece com o elétron quando ele é solto do próton e jogado para a periferia. Isso é feito através de movimento. Então, quando a gente, aqui no Brasil, a maior parte da nossa energia elétrica é produzida por usinas hidroelétricas. Então, aqui no Brasil nós temos, a maior parte da nossa energia é gerada por usinas hidroelétricas. Perdoem isso daqui é uma hélice, tá? Não parece, mas é uma hélice. Então, quando eu tenho aqui uma hélice, né? Algo aqui que faz giro, né? Digamos assim, e aqui em azul eu tenho a força da água. A água vem por aqui, né? As moléculas de água vêm por aqui, passam por essa hélice numa velocidade muito alta. Aqui o movimento é uma seta que mostra o movimento, né, digamos assim. Então essa água passa por aqui nessa hélice e a hélice começa a girar. E esse giro que está aqui
faz com que os elétrons que até então estavam parados, digamos assim, no centro da turbina, digamos assim, do centro da hélice, eles comecem a ser jogados para longe. Eles comecem a sair daqui do meio e irem para longe, serem jogados porque é uma força muito grande. Geralmente, eles constroem um paredão de concreto, né, numa usina hidrelétrica, e colocam a hélice no fundo desse paredão. Então a água chega, cai de uma altura muito grande, e por peso e volume de água, eles batem nessa hélice numa velocidade muito alta e começam a fazer essa hélice girar. Na velocidade em que essa hélice gira, ele vai jogando essa energia, esse elétron que estava aqui no centro, ele vai jogando os elétrons para a periferia, para as extremidades. E o que eles colocam na extremidade dessa hélice? Eles colocam fios condutores, fios de cobre, né? Fios que a gente chegam até as nossas casas, mas de uma outra forma, né? Tem toda uma forma de distribuição. Então, eu tenho aqui, digamos, fios condutores. Então, esses elétrons que estavam aqui, eles começam a serem deslocados por dentro desse fio condutor. Então, o fio condutor, nós vamos também abordar no próximo tópico, ele vai levar esses elétrons que foram jogados, né, digamos, do meio dessa turbina para mais longe, e aí essa é a condução da energia elétrica. Ele vai sair daqui do centro dessa hélice e vai ser jogado para grandes distâncias, através da distribuição da rede elétrica. Mas isso daí eu posso até abordar alguma coisa a respeito, mas é uma área mais para o estudo da elétrica, não nos interessa tanto como a área da eletrônica. Então, essa é uma das principais formas de serem geradas energias, que é através da energia do movimento, que nós chamamos de energia cinética. Então, através da energia do movimento, que é a energia cinética, a gente consegue transformar a hélice da turbina, ele transforma a energia cinética em energia elétrica. Então, através do movimento, ele faz com que o elétron que estava aqui no meio ele seja jogado para mais longe. Então, assim que é feita, é a forma física em que a gente aplica esse tipo de situação para poder jogar o elétron para mais longe. Nós vamos ver em outras aulas sobre como isso acontece de uma forma química, que é a bateria, pilhas, através também essa também é a mesma forma que um gerador também faz para gerar energia elétrica. Mas nós vamos ver mais para frente como é que uma pilha ou bateria gera isso de uma forma química. Nós vamos ver também sobre uma forma, digamos, atômica, embora não interesse muito o nosso estudo. E também nós vamos ver como é que isso acontece de uma maneira térmica, né, que é pela luz do sol. E também isso aqui se aplica à maneira eólica, gerador, e como é uma usina hidrelétrica também.